Olá, amigos do canal Zump. Nós estamos aqui para mais uma transmissão, falar um pouco sobre o impeachment que aconteceu agora recentemente, né, pelo STF. O Portal Terra, ele saiu com uma matéria sobre o título, né, STF anula a votação da Comissão Especial do Impeachment. Mas o que aconteceu, né? O presidente Dilma está sendo acusada, né, formalmente acusada, com muitas provas, inclusive, pela rejeição do TCU, né, do Tribunal de Contas da União, por causa das suas pedaladas fiscais. Mas pedaladas fiscais é um nome bonitinho para crime de improbidade administrativa e crime de fraude contábil, né? Ou seja, ela alterou, o partido dela, né, e toda a sua equipe alterou as contas, né, da União e colocou essas contas para frente, né, para os próximos anos, e está jogando essa conta no bolso do brasileiro, né, na conta dos brasileiros, nas costas deles, com criação de novos impostos. É por isso que o PT, né, e seus asseclas, né, os seus aliados, os seus lacaios, estão aí para tentar, a todo custo, fazer aprovar esse ajuste, né, ajuste financeiro do governo, esse ajuste fiscal do governo. Um nome bonitinho, né, esse ajuste tributário, para dizer que vai aumentar os impostos e jogar tudo no nosso bolso, né, a conta para nós pagarmos, né, a conta dos crimes que eles cometeram. Muito bem, então o rito do impeachment ele acontece mais ou menos assim, né? A Câmara dos Deputados vota, né, lá, acolhe, o presidente da Câmara acolhe o pedido de impeachment, tá? Foi o que o Eduardo Cunha fez, não pelos motivos mais honestos, né, os motivos mais nobres, mas fez por uma certa vingança, tá? E em seguida há uma eleição de uma comissão especial, tá? E o que houve lá? Houve uma chapa avulsa, né? Geralmente, o que eles queriam fazer? Eles queriam os partidos indicar os nomes que seria, ou seja, um baralhinho de cartas marcadas, tá? Indicar os nomes para que essa comissão fosse realizada, né? Fosse eleita essa comissão. Isso, na cabeça deles, seria eleição. O que aconteceu? A grande maioria dos deputados não estava de acordo com isso. Então eles formaram uma chapa alternativa, uma chapa avulsa, e essa chapa ganhou por 272 votos, né? E o STF simplesmente acabou com essa comissão, né? Ele anulou essa comissão. Ele resolveu que a eleição é um líder escolhendo os deputados, né? Ou seja, o baralhinho lá, como eu falei, de cartas marcadas. Eles escolheriam esses deputados que provavelmente iriam votar, né, contra o impeachment, né? Era assim que eles queriam manobrar toda essa situação. Isso não aconteceu dessa forma. Então o STF simplesmente foi lá na caneta e anulou, né, todo esse processo. Bom, em seguida a comissão, o propósito dela era produzir um relatório para ser votado, para ser aceito, né, posteriormente por meio de aprovação de 2/3, se eu não estou enganado, 2/3 mais um dos deputados, né, para que o impeachment pudesse ir à frente ou não. E nesse processo ele teria o poder, né, a Câmara dos Deputados teria o poder para o afastamento, né, promover o afastamento da presidente nesse processo, tá? E o que aconteceu foi que o STF simplesmente anulou essa possibilidade disso acontecer. Tirou os poderes da Câmara, né, o poder de voto da Câmara, tá? Né, e dos 2/3 tal, que aprova a comissão do impeachment, mas o que aconteceu? Ele transmitiu para o Senado o poder de afastamento da presidência e o poder de julgamento, né? Então, antes a Câmara votava e afastava o presidente, né? Sendo que ele julgava no final, né, se ela era cassada, se ela perderia o mandato ou não. Mas agora transmitiu tudo isso para o Senado. Senado de quem? De Renan Calheiros, que nós sabemos que é um ferrenho defensor do governo, né, um manobrista do governo, que está lá para atender os interesses do PT, né, e toda essa trupe que fazem parte das esquerdas nacionais, tá? Então a Câmara votou e simplesmente nada aconteceu. Eles quebraram o rito do impeachment, eles rasgaram uma Constituição Federal do Brasil que manda, né, que diz, né, que é a Câmara dos Deputados que tem este poder de fazer. Então, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, ele simplesmente rasgou essa página da Constituição. E o processo agora vai para o Senado, né, que vai julgar e também vai decidir se o processo vai ser levado à frente ou não. Ou seja, o que eles estão dizendo? Vocês são moleques, vocês são crianças, desde que os adultos agora vão cuidar disso, né, vão cuidar desse processo.
Tá? Então, o que o STF fez foi dar plenos poderes ao Senado, né? Poderes esses que ele não tem, que ele não possui, segundo a Constituição. Tá? E o Senado de Renan Calheiros é que vai avaliar o processo de Dilma Rousseff. Né? O aliado dela é que vai analisar esse processo. Ou seja, tirou os poderes da Câmara, transmitiu para o Senado, né? Algo inconstitucional. Então, a anulação da comissão de oposição, que foi eleita pela maioria da Câmara, já foi, né? Já aconteceu. Ou seja, foi um golpe contra a Constituição, foi um golpe contra nós brasileiros, né? Foi um golpe contra nós. E é exatamente por isso que Dilma Rousseff, né, seus asseclas lá, fizeram questão de aparelhar o STF, o Supremo Tribunal Federal. Mas eu também vejo que existe um medo do STF, tá? De que essa onda de protestos se volte não somente contra a Câmara, essas pressões não aconteçam somente contra o Senado, mas também sobre o Supremo Tribunal Federal, porque eles são reconhecidos como se fossem os defensores da Constituição, os defensores, bastião defensor da Constituição. E se esses protestos populares se voltarem contra o STF, né, isso tudo pode vir a ruir, né, todo esse aparato, todo esse esquema, né? Tá? Então, o STF decidiu que uma eleição é simplesmente a indicação do partido a determinado grupo ou político ali representante, ou seja, a eleição seria não a votação secreta ali daquele grupo, né, a comissão do impeachment, mas seria o partido ir lá e dizer, olha, você é que vai representar, ou seja, o partido indicaria os políticos que representariam essa comissão do impeachment, né? Então, mais uma vez, o STF tirou os poderes da Câmara e entregou nas mãos do Senado, tá? Então, ao invés de usar a via política, né, que é o mesmo processo usado contra o Fernando Collor de Mello, que foi o nosso ex-presidente, que foi impeachmentado, criaram, né, um jeitinho petista do engano, do jogo sujo, da fraude, né, para poder burlar o processo de impeachment, para poder invalidar a voz das ruas, né? E agora você entende por que o PT ele precisa mais do que nunca cair definitivamente. Ele precisa ser totalmente destituído do seu poder, ele precisa deixar de existir neste país. Para que haja uma esperança efetiva de um Brasil melhor, nós precisamos tirar definitivamente esse partido corrupto que aparelhou os órgãos públicos e os três poderes. Ele atenta contra a tripartição de poderes, né? Estão rasgando a Constituição brasileira. Lembre-se que no auge das manifestações de 2013, né, o que Dilma Rousseff pediu foi que criasse-se uma nova Constituição para o país. Por quê? Porque essa Constituição ela é burguesa demais, democrática demais e ela atrapalha o projeto bolivariano, tá? Então vamos lá. Obrigado por mais essa atenção de vocês, obrigado pela participação, pela audiência e até breve com mais informações aqui no canal Zump. Tchau, tchau, até mais.